Vamos lá, galera. O Silvio já tá online aí. Já já a gente coloca ele. Deixa eu só deixar o pessoal entrar mais aqui. Vamos lá, vamos lá. Raça 1905 já tá online. Leões de Sete Colinas. E o Silvio, Não, já já eu falo. Deixa você entrar primeiro. Eu vou mandar logo o link aí pra você. Eu, Silvio. Grande Silvio Criciúma. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Abraço. Boa noite, um abraço. Vou começar me apresentando, depois eu passo para você se apresentar aí também com o pessoal. Ok. Meu nome é Sérgio, faço parte do pessoal da Esporte Jampa, a gente é o consulado oficial do esporte aqui na Paraíba, e eu, com mais umas outras pessoas, eu fico mais com essa parte do Instagram, né? Eu não sou eu sozinho, tem outros. A diretoria está entrando aí aos pouquinhos, já vi que o Léo aí acabou de entrar, ele é o nosso vice-presidente. E queria te desejar uma. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. E agora passar para você se apresentar aí pro pessoal. Então, boa noite, Sérgio. Prazer estar falando contigo, né? Já tivemos algum contato por mensagens, enfim. É um prazer, né, estar falando com todos, com a Sport Jampa, torcida do esporte de maneira geral, outras torcidas do esporte, né? E também pessoas afins, né, de uma boa conversa, de uma boa resenha. À disposição aí o tempo necessário para que a gente fale de futebol, fale de esporte do momento atual, tá? Tenho certeza que será uma conversa muito produtiva e prazerosa e à disposição de todos. Valeu? Tá ótimo. Esporte Números também acabou de entrar aí, que é o nosso parceirão aí. Eles também fazem muitas lives, a gente divulga muitas lives dele. E ele fez também uma divulgação boa aí da nossa também. Tem muitos seguidores. Bom, Silvio, eu queria começar, assim, você falasse do início da sua carreira aí. Como é que você foi, onde você começou, até chegar no ponto que você chegou no esporte. Então, eu comecei atuando, né, 7, 8, 9 anos e moro na cidade de Tubarão, Santa Catarina. E aqui tinha um time, né, chamado Ferroviário, onde eu comecei, onde eu iniciei e fiz as minhas categorias inferiores, né? Infantil, infanto-juvenil, juvenil, júnior, né? Hoje com a outra denominação. E joguei no profissional do Ferroviário com 16 anos e daí o Criciúma me contratou, mas aí eu fui para a base do Criciúma, né? O Criciúma é aqui do lado, 60 quilômetros aqui próximo. Uhum. Jogar no Criciúma na década de 90, uma década vitoriosa do Criciúma, né? Logo subi ao profissional, participei do grupo que foi campeão da Copa do Brasil em 91, participei, 91. participei da Libertadores em 1992 e joguei no Criciúma até 1995, quando saí no final do ano, tive uma rápida passagem no Figueirense, joguei 6 meses no Figueirense e depois fui para o Goiás e foi uma outra passagem muito vitoriosa minha, né? 5 anos no Goiás com títulos inéditos, realmente marcante, né? Depois do Goiás, eu fui para a Portuguesa, joguei um ano na Portuguesa. Fui para o Atlético Paranaense, joguei 6 meses. Depois disso, já no início de 2003, eu fiz o Campeonato Paulista pelo Santo André. E terminou o Campeonato Paulista, eu fui para o esporte, né? Então cheguei no Campeonato Pernambucano de 2003, era final do turno. Tive o prazer, né, de ser campeão pernambucano pelo esporte. Fizemos a Série B, ficamos em terceiro, né, num momento que subiam somente dois.
e a Copa do Brasil, que a gente ficou na semifinal, perdemos para o Flamengo na semifinal, né? 2004 permaneci no esporte, mas foi um ano muito ruim. Aí foi o contrário, né? Não passamos de fase na Copa do Brasil, não chegamos nas finais do Pernambucano, brigamos por rebaixamento no Brasileiro. Foi um ano bem difícil. Eu queria Uhum. para o ano, para o centenário 2005, mas os dirigentes da época entenderam de outra forma, né? Daí, isso, no mesmo ano, em 2005, eu fui para a Portuguesa, onde joguei uma Série B, onde fiquei em terceiro novamente, né? A Portuguesa foi terceira colocada e subiam só dois, o Sport. Joguei contra o Sport nesse ano, né? O Sport estava na Série B também. 2006 também na Portuguesa, depois fez o retorno ao Criciúma. Joguei 2006, 2007, 2008, quando eu encerrei minha carreira de atleta no Criciúma em 2008. Silvio, voltando um pouquinho para o início da sua carreira, lá no Criciúma, você fez parte daquele grupo campeão da Copa do Brasil, né? Que foi, na verdade, o Criciúma foi, acho que foi o primeiro time fora do eixo que venceu a Copa do Brasil, não é isso? Eu E era um time, assim, com muitos nomes que não tinham muita projeção, né? Era um time muito copeiro, né? Que se destacou e venceu a Copa do Brasil. Você chegou a jogar alguma partida naquele campeonato? Não, Sérgio, eu não tive a oportunidade de jogar nem ir no banco, né? Eu fiz parte daquele grupo, como Uhum, pelo Filipão, Luiz Felipe Scolari, né? E um time de jogadores desconhecidos a nível nacional, né? Um time bem copeiro, bem regional mesmo, tá? Mas uma equipe que dificilmente era batida no Heriberto Wilson, né? E nos jogos fora fazia diferença. Tanto é que foram 10 jogos, né, da Copa do Brasil do ano de 1991, foram 6 vitórias e 4 empates. Foi um título invicto, né? E eu tive o prazer sim. de participar desse grupo que esse título credenciou a uma Copa, a uma Libertadores no ano seguinte, onde a gente foi muito bem. Aí sim eu tive a oportunidade de ir no banco 3 jogos, né? E fomos eliminados pelo São Paulo, que foi o campeão da Libertadores naquele ano. Como é que foi ser treinado pelo Filipão? Assim, o Filipão estava no início também naquela época, né? E Ele já tinha aquele estilo que consagrou ele na Copa de 2002? Como é que era? já o Filipão, esse estilo paizão dele é desde o início da sua carreira, né? Então ele já chegou no Criciúma com essa marca, agindo dessa forma, abraçando a todos, né? E querendo o bem de todos. O Filipão, depois ele teve uma participação muito importante numa indicação do meu nome para o Goiás, porque ele já tinha treinado o Goiás, né? Então, tiraram referências com ele, e ele deu carta branca, né, para minha contratação, porque conhecia meu futebol, conhecia meu profissionalismo, meu caráter, e era o que faltava para o Goiás me contratar, e no Goiás eu tive uma passagem muito boa. Então, graças também a essa orientação, essa ajuda do Filipão. Isso no Goiás você venceu 4 goianos, não foi? 2 regionais e uma Série B, não foi isso? Exatamente, exatamente. Eu cheguei em junho de 96 no Goiás, né, para jogar a Série A do mesmo ano. E nós chegamos na semifinal, né? Até então foi a melhor colocação do Goiás em Campeonato Brasileiro. E o Goiás já tinha sido campeão goiano, né? No início do ano, 96, né? Só que eu não estava. E aí nos campeonatos regionais seguintes nós vencemos todos, né? O Goiás não tinha o tetracampeonato goiano, né? Que era uma coisa que o Vila Nova, o maior rival, tem, né? E sempre zoou muito, digamos, do Goiás, né? Então essa conquista Uhum. do Tetra e do Penta goiano foi marcante, né? Mas principalmente pelo primeiro título nacional do Goiás, que foi uma Série B de 99. Você vê que o Goiás é um time é, de uma estrutura muito boa, né? Há muito tempo já, e tem somente 2 títulos nacionais, né? Que é essa primeira Série B em 99 e uma outra Série B agora em 2012, há 8 anos atrás, quando eu estava no Criciúma, né, como auxiliar técnico, e o Criciúma foi vice-campeão, o Goiás campeão. Silvio, o pessoal que já está começando a fazer algumas perguntas. Primeiro tem
Paulo Marques, filho de Goiás, está mandando um forte abraço para você. Várias pessoas aqui mandando muitas lembranças aqui. Cida Mota mandou umas palmas. O Léo Martins, assim, antes de eu ler a pergunta do Léo, eu vou. Primeiro, eu não sei se todo mundo acompanha a tua carreira. Para quem não sabe, o Silvio Criciúma hoje ele é técnico do Central de Caruaru, está disputando o Pernambucano, primeira divisão. Então o Léo está perguntando qual é a sua linha de trabalho como técnico. Se você seguir um pouco esse estilo do Felipão que você viu no início da carreira ou se você tem o seu estilo próprio. Ah, o estilo próprio, mas o estilo próprio ele é composto por ah, pelas melhores virtudes dos treinadores que eu trabalhei, né, como atleta, os treinadores que eu trabalhei como auxiliar técnico, e aí você vai fazendo esse processo seletivo, né, de imitar o que você entende que é bom, né, e não fazer aquilo que você acha que não funciona, né? Então, felizmente, nos trabalhos que eu fiz até hoje, quando saí do clube, digamos assim, os atletas lamentaram, enfim, é porque vinham gostando da forma do trabalho, da forma de agir, do dia a dia, do respeito para com todos, né? E as conquistas, acima de tudo, né? Porque independente de você. Tem clubes que você chega para ser campeão, tem clubes que você chega para tirar do rebaixamento, né? E dos sete objetivos que eu tive até hoje, né? O oitavo é o do Central, mas digamos em andamento ainda, né? Somente o objetivo não foi conseguido, que foi uma equipe de Goiás que eu fui para tirar do rebaixamento e não consegui. Os outros times todos, os outros clubes todos, os objetivos foram conseguidos. Muito bom, muito bom. O Pirri, artista plástico, está perguntando se você pensa em algum momento voltar ao Goiás como técnico. E eu vou incrementar a pergunta dele, fazendo também a pergunta se você pensa em um dia treinar o esporte, que foi uma pergunta que o Léo Martins já tinha me passado antes da nossa live. Ele já tinha feito com antecedência essa pergunta, pediu para eu te perguntar isso aí. Então, eu já tive o prazer de ser treinador do Goiás, né? E de ser treinador do Criciúma. E esses dois clubes foram os clubes que eu mais atuei, né? O Criciúma, joguei 8 anos, tenho 290 jogos com a camisa do Criciúma e títulos importantes. O Goiás eu fiz 250 jogos também com títulos importantes, né? E numa sequência de número de jogos, tem o Sport também, com 100, aproximadamente 100 jogos, eu acho que passou um pouquinho de 100 jogos, e também a Portuguesa, certo? Que eu também atuei Uhum. por duas vezes, né? Em 2001 e 2002, depois 2005 e 2006, né? Fiz mais ou menos 100 jogos. Então, eu teria o maior prazer de treinar, né, é a intenção minha, né, treinar essas equipes que representaram muito na minha carreira como atleta, né? E a gente observa a grandeza do esporte, a grandeza do Goiás, do Criciúma, a Portuguesa passando por um momento muito difícil, né? Mas tem a sua história também. E com certeza que eu tenho vontade de voltar a treinar o Goiás, de voltar a treinar o Criciúma, uma vontade enorme de treinar o esporte, entendeu? São objetivos para serem alcançados na sequência de carreira. Tá ótimo. Ó, só registrar aqui, quem entrou, tá acompanhando aqui nossa live é o Luciano Henrique, campeão da Copa do Brasil de 2008 pelo esporte. Grande meia tá acompanhando aí, já deu um tchauzinho aí pra gente. Opa! E também o pessoal do Consulado de Campinas. Eles fazem muitas lives, a gente acompanha as lives deles, são muito legais. Fizeram essa semana com todos os campeões brasileiros de 87. Estão acompanhando aqui e mandando saudações também. Ótimo. Abraço para o Luciano, abraço também para a galera toda que está entrando aí, né? Prazer estar participando com todos. Silvio, agora vamos chegar no esporte, né? Como é que foi sua chegada no esporte naquele ano, foi 2003, né? Quais foram as primeiras impressões? Como é que foi o seu contato, o primeiro contato com o esporte? A ideia que eu segui também foi o único clube que você chegou a jogar no Nordeste, né? Isso, isso. Eu até então sou um sulista, né, de nascença, né? Nasci aqui em Santa Catarina e até então tinha atuado somente aqui em Santa Catarina. Depois eu fui para o Goiás, então conheci já uma cultura diferente, um clima diferente, né? Depois para São Paulo,
né, com passagem em Curitiba, Santo André e a oportunidade de trabalhar no esporte, né? O motivo principal da minha ida ao esporte foi o Hélio dos Anjos, né, que tinha sido meu treinador no Goiás, de uma passagem vitoriosa, né, e teve a oportunidade de me encaixar no grupo de 2003 e eu não pensei duas vezes, porque queria muito, né, sabia da grandeza do esporte, queria conhecer a cultura, queria abrir um novo mercado e o esporte me proporcionou isso. E foi uma passagem muito feliz para mim, porque eu cheguei no esporte, o primeiro turno já estava em andamento, né? E eu cheguei para estrear contra o Santa, na Ilha do Retiro, e fazia 2 anos que o esporte não vencia o Santa Cruz. E justamente na minha estreia, né? Cheguei na semana, já fui para o jogo, vencemos o Santa Cruz por 2-1, 2 gols de Ricardinho, né? E então o início já foi marcante, já foi sensacional. Dali para diante eu sabia que as coisas iriam andar muito bem, como andou. Infelizmente faltou, né? Para ser perfeito, faltou o acesso, faltou pelo menos chegar na final da Copa do Brasil, mas foi uma passagem marcante. A gente chega lá, a gente chega lá. É. Sport Números está perguntando para você, pedindo para você contar como era aquela dupla de zaga com Gaúcho. Porque Gaúcho tinha um limão, né? Que fazia muito gol de falta, né? E Exato. como é que foi o entrosamento de vocês? Como é que funcionou? Conta aí pra gente. Então, eu conheci o Gaúcho chegando ao esporte, né? E ele já tinha alguns anos de esporte, né? Já exercia uma liderança, além do seu futebol, esse chute fortíssimo, né? Que ele tinha. Então a gente encaixou bem, né? O nosso futebol, o meu com o dele, encaixou legal de formar uma zaga muito boa, né? E eu não teria aqui dúvida nenhuma de escalar aquele time, né, do esporte. Não sei se isso seria uma pergunta sua, mas eu já estou adiantando aqui, né? Porque nós tínhamos 2 paredões, né? Eu acho que o esporte era o time com melhor servido de goleiro no Brasil, né? Maisena e Bosco, sensacional. O nível técnico desses 2 goleiros e o profissionalismo deles, sensacional, né? E aí tinha Carlinhos, Gaúcho, eu, né, Silvio Criciúma e Juninho Goiano, a Taliba, Fernando César, nosso saudoso Kleber Santana e Nildo, Valdir Papel e Adriano Chuva, um time que para mim marcou, né? Quando fala de esporte, fala de uma escalação, essa é a minha escalação. Outros profissionais, né, também comporam, né? Alguém falando aí que os 2 zagueiros fizeram um gol naquele 4-0 do América, do Atlético Mineiro, né? Realmente o Gaúcho com um chute potente e eu fiz um gol de cabeça, então boas recordações. Foi o Nivaldo do Sport Números. Nivaldo é o cara dos números. Ele sabe tudo de cabeça. Eu nunca vi um negócio desse. Eu fico impressionado com a memória dele. Silvio, e a campanha da Copa do Brasil? A gente fez uma ótima campanha naquele ano, né? Inclusive, você já adiantou aí dos 4-0 aí no Atlético Mineiro, né? Que você fez um gol. Fala daquela campanha um pouquinho, como é que foi o início, até aquele fatídico jogo contra o Flamengo, né? Então, eu cheguei no esporte, como eu te falei, eu cheguei no segundo turno do Pernambucano e já tinham passado 2 fases de Copa do Brasil, né? A primeira, que o esporte eliminou o Dom Bosco, né? Numa goleada 5-0, se eu não me engano. A segunda fase eliminou o Atlético Paranaense, o fortíssimo Atlético Paranaense, né? E aí eu cheguei para a fase seguinte, que foi contra o Fluminense. Nós vencemos o primeiro jogo no Rio, 1-0. E aí vencemos na Ilha do Retiro por 2-1, né? Então, depois do Fluminense, já foi o Atlético Mineiro, onde a gente teve Isso. a oportunidade de fazer 3-0 no primeiro tempo, né? Do primeiro jogo, na Ilha do Retiro. E no segundo tempo fizemos mais um gol. Eu acho que foi essa a sequência, né? Então ganhamos de 4-0. Praticamente encaminhamos a nossa classificação, né? Só que no jogo da volta contra o Atlético Mineiro, o jogo foi no Independência, a gente teve um pouquinho de dificuldade no jogo, passou algum susto, perdemos o Valdir Papel com o terceiro cartão, o Adriano Chuva machucou, né? Então a gente foi para o primeiro jogo da final contra o Flamengo um pouquinho
enfraquecido, digamos assim, né? A gente perdeu aquela nossa dupla de ataque que tão bem estava atuando, né? Valdir Papel e Adriano Chuva. Perdemos o primeiro jogo o jogo por 1-0, um gol do Edilson, que até hoje, né, causa uma dúvida, né? Porque eu lembro que no chute cruzado eu dei o carrinho, então eu me estiquei e o meu pé estava dando condição para o Edilson fazer o gol no outro lado, né? Eu acho que se esse Uhum. gol fosse para o VAR, seria anulado. E aí, mas a gente foi para o Maracanã ainda sabendo da nossa força, né? Mesmo desacreditado por todos, mas a gente sabia que tinha condição. E nós fizemos um jogo muito bom no Maracanã. Nós tivemos algumas oportunidades, né, de fazer esse 1-0 e levar para os pênaltis, pelo menos. Inclusive com um lance aos 40 do segundo tempo, por ali 42. O saudoso Kleber Santana fez uma jogada diagonal, entrou pela esquerda, driblou o Júlio César, bateu cruzado, né? O Fabiano Heller se atirou, tirando a bola, evitando o gol, né? Chocando na trave. Então era um gol que levaria pelo menos para os pênaltis, né? E eu acho que o Sport merecia naquele ano ir para a final contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro muito forte que foi campeão da Copa do Brasil, que ganhou brasileiro, que ganhou mineiro, né? Mas eu acho que a gente merecia estar na final daquele ano. Silvio, inclusive o pessoal que já está se manifestando aqui, ó, Sport Número, Léo, todo mundo dizendo que Edilson estava impedido naquele gol, E lá sim, na ilha. é, É, bom, você naquele time de 2003, 2004, que foi o período que você ficou na ilha, você ainda mantém contato com alguns jogadores? sim, mantenho contato. É de longo tempo, né? Perdi o contato com alguns, mas a grande maioria a gente conversa, né? Eu tive agora, nesse período que eu estava em Caruaru, um final de semana eu fui a Recife para assistir o último jogo, inclusive, né? Santa Cruz e Decisão, né? Porque o Decisão seria o nosso adversário, né? Do Central para a última rodada. Então eu fui assistir presencialmente e tive a oportunidade de me encontrar com o Nildo, né? Almoçamos Sim. juntos e aí a conversa fluiu, né? Bosco, eu tenho contato com o Bosco, que mora nos Estados Unidos. Marcão, um zagueiro também que era o imediato. Gaúcho, falo com ele. Ataliba, Valdir Papel, Chuva. Eu converso com a maioria daqueles atletas, né? Até porque isso fortalece, né? Quando existe uma boa campanha, quando o clube vai bem, você automaticamente tem um carinho diferente pela cidade e as amizades se fortalecem mais em momentos de conquista, né? E assim foi com todos os integrantes daquela equipe. Tá ótimo. É, Silvio, com relação assim, tem alguma história engraçada daquela época, alguma resenha que você guarda aí com carinho, da época do esporte, com algum outro jogador? Não, tem um fato engraçado e a minha família vai comprovar isso, né? No ano, minha mãe e minha sogra vão comprovar isso, pelo menos. No ano de 2004, teve um diretor de futebol que era metido em política, né? Até por questão, digamos, de ética, não revelar o nome. Mas ele entrou no esporte e viu que na concentração, a gente jogava ping-pong, né? Ping-pong ou tênis de mesa, enfim, é o mesmo, né? Conforme a denominação. Sinuca, e a gente se divertia bastante ali e tal. Então ele chegou e falou assim, ó, para a próxima concentração vou trazer uma TV 20 polegadas, vocês façam um torneio de ping-pong, né? O campeão ganha a TV. Beleza, foi feito o torneio, eu como capitão né, e digamos, líder, e organizei o torneio e tal. E por qualidade eu ganhei a TV, certo? Então esse foi o primeiro. Ah, e ele se empolgou e falou: ó, para a semana seguinte eu vou trazer uma outra TV, pode fazer outro torneio de ping-pong que vai ter mais uma TV. Foi feito o torneio novamente e tal, e eu ganhei a TV. Então eu ganhei duas TVs, né? Aí ele, ainda empolgado, falou: ó,
vou trazer uma TV para a próxima semana, só que vai ser de sinuca, porque se fazer de ping-pong, o Silvio vai ganhar de novo. Pois eu ganhei novamente na sinuca a TV, né? E aí até o primeiro prêmio era uma TV, o segundo era um som, né? Um som daqueles 3 em 1. O Clécio, saudoso Clécio, um zagueiro também, Falecido Cleus. falecido Clécio, né? Que jogou no esporte, estava nesse grupo também. Ele foi o segundo colocado, então como eu já tinha 2 TVs, eu dei a TV para ele, fiquei com o som, né? Então essa, digamos, foi o que eu lembrei de imediato aí. E isso é fato, tá? As TVs, elas ainda estão atuando, para você ter uma ideia, tamanho é o carinho e o cuidado com elas. Dava pra abrir uma loja, né? Tanta TV, som. É. Silvio, e assim, depois do esporte você passou ainda por Portuguesa, por Criciúma e entrou na vida de técnico, né? Como foi que você se preparou para essa mudança, né? Encerrar uma carreira de jogador e trabalhar agora como técnico. Você fez algum curso? Você se preparou? Como é que foi essa transição aí? Então, Sérgio, eu parei de jogar em 2008, né? Em 2009 eu recebi um convite do Criciúma. Parei de jogar no Criciúma, né? E recebi Uhum. um convite do Criciúma para trabalhar como gerente de futebol. Trabalhei 3 meses e vi que não era o que eu queria. Fiquei um tempo em casa aguardando alguma situação nova, porque até então eu não tinha. Quando eu parei de jogar, eu não queria seguir como treinador, tá? Foi uma decisão tomada de momento ali dos últimos 2, 3 anos como atleta ainda, que eu não queria seguir no futebol. Em 2010 eu recebi um convite de uma TV afiliada da Rede Globo aqui do Sul. Então eu trabalhei para trabalhar como comentarista, né? Eu trabalhei um ano. E aí comecei a frequentar treinamentos do Cristiano, que era o nosso produto, digamos, aqui do Sul, né, dessa TV. Então, fazendo jogos também para o Sport TV. E aí aflorou aquela vontade de voltar para a área técnica, para o campo, né? E eu recebi o convite do Criciúma em 2011 para trabalhar como auxiliar técnico do clube. E assim fiz. Foi um período muito produtivo, né? E comecei a me preparar para me tornar treinador. No ano seguinte, 2012, eu já assumi na primeira vez como interino, né? E nessa primeira vez que eu fui para a área técnica, que eu dirigi a equipe, né? Por sorte, vencemos o jogo. Eu vi que aquele ali era o meu lugar, né? Inclusive, eu tinha até perdido tempo de ter me preparado antes, né? Porque treinador era o meu lugar para ser seguido no futebol. E assim, continuei no Criciúma, me preparando, né? Convivendo com treinadores diversos, esperando a hora para que eu assumisse como treinador. E o Criciúma tinha um projeto para me lançar como treinador em janeiro de 2014. Só que em setembro de 2013, o Criciúma, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Vadão, o treinador, não teve resultado e caiu. E aí eu assumi como interino e tive bons resultados e fui efetivado treinador pelo presidente do Criciúma, né? E depois de alguns 8 jogos, que faltou resultado, o presidente resolveu contratar um treinador, me convidou para ficar na função de auxiliar técnico. Eu agradeci, né? Disse para ele que eu ia seguir minha vida e aí segui. Depois disso aí, né? Foi mais um time aqui em Santa Catarina, mais 5 no estado de Goiás e agora o primeiro fora, né? De Santa Catarina e Goiás, que é o Central, abrindo o mercado no Nordeste, que eu queria muito. E você que chegou no Central já dando alegria para a torcida do esporte, né? Porque no primeiro jogo já ganhou do Náutico. Rapaz, eu tenho uma sorte contra o Náutico, rapaz, porque assim, ó, como atleta, no ano de 2003, 2004, eu acho que eu tive uma derrota para o Náutico, que foi no ano de 2004. 2003 eu lembro que a gente se enfrentou bastante. Enfrentamos no primeiro turno, no segundo turno, enfrentamos no Brasileiro, né? E nós
conseguimos vitórias importantes nos aflitos, né? E aí, voltando para o momento atual, em 2017, dirigindo o Goiás na Série B, nós vencemos o Náutico, o jogo foi na Arena Pernambuco, né? Nós vencemos o Náutico por 3-2. E agora, na minha estreia pelo Central, né? Eu cheguei em Caruaru na quinta-feira pela manhã, fiz um treino à tarde e fui para o jogo na sexta-feira contra o Náutico e vencemos por 1-0. Então, tenho sorte contra o Náutico, isso é muito bom. Silvio, e quais são as suas expectativas com o seu trabalho dentro do Central, né? Assim, a gente já focar agora um pouquinho no momento atual do Campeonato Pernambucano. Queria ver a sua visão como técnico do próprio campeonato, o nível do campeonato, as suas impressões. Faz uma geral aí, pra gente entender direitinho. Primeiro dizer que eu não tenho esperança, ou vou dizer que a esperança ela é pequena, né, de que o campeonato pernambucano seja retomado, né? Eu acredito que se os campeonatos brasileiros A, B, C e D, se a Copa do Nordeste, se a Libertadores, se a Copa do Brasil conseguir ser retomada com sucesso, eu acho que já é lucro para o futebol brasileiro no ano de 2020, né? Mas voltando ao campeonato, né? Eu cheguei no Central, o Central na zona de rebaixamento, 4 jogos para fazer, né? Precisavam de uma pontuação alta para conseguir classificação, né? E a fórmula de disputa ela é 8 ou 80, né? Ou você classifica entre os 6 ou você vai jogar o quadrangular de rebaixamento, né? Eu, Sim. nós vencemos o Náutico, depois fomos a Petrolina e eu lembro que o nosso jogo contra o Petrolina foi à noite. À tarde, o Sport estava jogando contra o Afogados. E eu estava assistindo o jogo e quando o Sport fez 2-0 no primeiro tempo, eu passei a fazer conta e eu queria que o jogo terminasse 5-0, né? Porque se o Sport fizesse mais um gol, né? E contando com o empate, digamos que aconteceu isso, né? Nós estaríamos na frente do Afogados, né? Hoje a gente não está na frente do Afogados pelo número de gols marcados, né? E empatamos o jogo contra o Petrolina e depois viemos para fazer o jogo em Caruaru contra o Afogados e jogamos muito melhor. Nosso time saiu aplaudido de campo pelo bom futebol que apresentou. Fizemos um gol aos 45 do segundo tempo, onde o árbitro validou, o auxiliar validou, ninguém do Afogados de campo reclamou. O gol foi anulado 4 minutos depois, né? Foi uma tristeza muito grande para todos. E ainda assim, né, a última rodada para acontecer, o Sport também na expectativa, né, de classificação, Náutico, enfim, a pontuação muito parecida, muito próxima, né? Mas feliz por ter colocado mais um campeonato no meu currículo, né? E com a expectativa enorme de que no Central essa era a minha expectativa, né? Se retomar o campeonato, ela continua sendo, né? De buscar um título com o Central. O Central ele é considerado uma quarta força do estado, né? Tem os três de Recife Central com sua grandeza, com sua torcida, com sua cidade. É um time que é um clube que merece conquistas, né? E a minha, É um clube bem tradicional, viu, Central? Bem tradicional mesmo. e a minha expectativa é essa, né? De que essas conquistas aconteçam com o Central, com o Silvio Criciúma dirigindo a equipe. E você já está fazendo algum planejamento para o brasileiro? O Central vai jogar a Série D? Exato, exato. O planejamento do Central era justamente de manutenção do elenco, né? Com algumas contratações pontuais. Vivemos essa indefinição, né? Do que será o Brasil, o mundo, o Brasil, do retorno do futebol, como, como que vai acontecer, se as equipes vão conseguir se manter, né? Pelo menos A, B e C, eu acho que conseguem de um jeito ou de outro, né? Mas na Série D, com certeza, acontecerão muitas desistências. É fato de que o Central vai disputar a Série D, talvez não com o orçamento que queria, né? Mas pode ter certeza que o Central vai ter uma equipe muito forte e o objetivo ele é de conquista, né? Ele é de crescimento
e isso passa pela conquista de subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, Silvio, o Túlio Souza é um companheiro nosso aqui de João Pessoa, faz parte também da Sport Jampa, está perguntando qual é o seu maior sonho profissional como treinador. O que é que você almeja? Meu sonho é treinar a seleção brasileira, né? Isso foi como atleta. Eu cheguei, vamos dizer assim, que eu cheguei perto no ano de 1997 no Goiás, num momento muito bom da minha carreira, né? Ganhou uma repercussão estadual, né? No estado de Goiás estavam falando do meu nome para a seleção brasileira. Só que daí, quando começou o brasileiro, nós começamos muito bem, isso ficou mais forte, mas aí na metade do brasileiro, o Goiás não teve uma sequência de bons resultados e aí amenizou essa situação, né, de possível convocação para a seleção brasileira. Então, como atleta, não consegui e o meu objetivo desde o primeiro dia que eu fui para a beira do campo era justamente, como treinador, de chegar à seleção brasileira. Se Deus quiser. E primeiro passa pelo esporte, né? Opa, será um prazer. Silvio, uma situação engraçada aconteceu agora há pouco, um pouquinho antes da gente começar a live. Eu fiquei divulgando a live nos grupos nossos de WhatsApp, né? E Sim, teve um cara que veio falar comigo. Eu baixei uma foto sua na internet, que eu encontrei você com duas crianças no colo, entrando em campo com a camisa do esporte, e dois gêmeos. sim. E teve um desses gêmeos que estava no grupo. Aí veio falar comigo, rapaz, eu sou eu na foto. Mesmo? Que legal. Inclusive, no início da live ele estava online aí. Eu não sei se ele ainda tá. Se ele tiver que se manifeste aí, pra gente dar um oi aí pra ele. Manifeste aí para a gente trocar um contato. Esse jogo, Sérgio, se eu não me engano, foi contra o Central, tá? Na Ilha do Retiro, em 2004. Nós ganhamos de 4-0 e eu fiz um gol nesse jogo, tá? Boas lembranças. Você fez quantos gols pelo esporte? Olha, não foram muitos não, tá? Eu lembro desses, né, da Copa do Brasil contra o Atlético. Na Série B eu fiz contra o Brasiliense um gol. O gol mais importante da minha carreira, ele foi justamente esse contra o Brasiliense, porque foi um gol de classificação, né? E Uhum. fiz um gol contra o Santa Cruz, né? E esse contra o Central, eu acho que eu não fiz, eu acho que eu só fiz esses 4 gols, né? É, até em 2 anos, enfim, poderia ter feito mais. No Goiás eu tive a oportunidade de fazer mais gols, né? No Criciúma também, mas o fato de ter feito o gol mais importante da minha carreira aí foi com a camisa do esporte, isso foi marcante. Ó, tem uma mensagem aqui. O Bruno Santana, Silvio, eu era criança. Eu lembro que teve um jogo que teve uma confusão, que foi cadeirada para todo lado. Você meteu a cadeira no jogador, você lembra? Não, não lembro disso não, cara. Eu nunca briguei na minha vida. Eu não. Pede pra. Eu acho que ele deve estar confundindo, né? Hã? Ele deve estar confundindo. Pede isso, ó. O Túlio Souza aqui falando que o Gaúcho compensou os gols que o Silvio não fez. Mas também com o Gaúcho, ele queria bater, tiro de meta, ele queria bater no gol, ele queria chutar de todo lado. Mas gol de cabeça eu acho que eu fiz mais que ele. Era um limão, viu? Era gaúcho, eu me lembro bem. Era cada limão que ele dava que faltava botar o goleiro para dentro com bola e tudo. Ô Sérgio, mas pede pro amigo aí esclarecer essa situação, porque as minhas filhas estão aí junto na live aí, e ele falou que eu dei cadeirada em alguém, eu nunca, eu nunca, eu nunca briguei com ninguém não, pô. Ele confundiu. Acho que foi. Eu tô vendo aqui, eu vi um Nicola dela entrando aí, eu imaginei que fosse parente seu mesmo. Tem, família tá aí, família da minha esposa também, tem alguns aí participando. Tá ótimo. É, Bom, Silvio, agora eu vou aproveitar e falar um pouquinho aqui do nosso consulado. Nós temos um projeto, é um projeto do esporte, né? O esporte ele abre nas principais cidades alguns consulados, que é onde a torcida se reúne para assistir jogo. Nós temos aqui o de João Pessoa, tem em São Paulo, tem em Fortaleza, tem em Teresina, tem até em Atlanta, lá nos Estados Unidos, tem em vários lugares. E deixar aqui o convite para você, no dia que você estiver aqui em João Pessoa, quiser assistir um jogo ao lado da gente, seria um enorme prazer nosso receber você no nosso consulado.
Inclusive também a Sport Jump, ela tem um time de pelada. Eu já vi aqui Toninho e Túlio estavam chamando você para jogar na zaga. Opa! Agradeço o carinho, né? Agradeço o carinho de vocês. João Pessoa, eu tive, eu acho que uma única vez, tá? Atuando pelo Goiás, e isso deve ter sido lá pelo ano 2000, 2001. Eu lembro que a gente fez 2 jogos em João Pessoa, se eu não me engano, contra São Paulo e contra Flamengo. Aquela antiga Copa dos Campeões, eu acho, que era um campeonato curto realizado. Minha única passagem a João Pessoa e uma outra oportunidade que eu tive em João Pessoa foi num voo que o time do esporte estava chegando em Recife, eu não lembro do local, só sei que no momento exato, né, da aeronave tá descendo no aeroporto de Recife, o comandante lá, o piloto, teve que arremeter por uma nuvem, enfim, que entrou e tal, sobrevoou por algum tempo o Recife e tivemos que descer em João Pessoa para depois voltar, vir de ônibus para Recife, né? Então, será um grande prazer, né, ir a João Pessoa. Espero que trabalhando em algum momento, né, e ter esse prazer de encontrá-los pessoalmente, né, trocar uma ideia, uma conversa boa, será um grande prazer. Tá ótimo, Silvio. Pronto, eu vou abrir agora para você fazer suas considerações aí finais. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta também, pode colocar aí que a gente aproveita aqui. A palavra é sua agora. Então, eu tô à disposição. Olha aí, ó. Silvio, Sérgio, pergunta ao Silvio qual foi o melhor jogador com que ele Porque ele atuou. atuou. Eu acho que é isso, né? O outro falou que Silvio já pegou até pênalti. Olha, tá passando tudo muito rápido aqui. Esse que eu peguei pênalti aqui foi aqui no estado aqui de Santa Catarina. Eu jogava pelo Criciúma, né? E o Criciúma estava ganhando do Tubarão, que inclusive é o time da minha cidade aqui. E estava 2-0 para nós. E aos 45 do segundo tempo, o nosso goleiro foi expulso num pênalti que fez, né? E como eu brincava de goleiro nos rachões, nos recreativos, eu fui pro gol, né? E na verdade ele falou que eu peguei, né? Mas o batedor bateu num lado, eu caí no outro, só que ela bateu na trave, voltou no rebote, o atacante chutou e ela veio onde eu estava, defendi, né? E ali o jogo acabou, né? Só para resolver ele ali. E aí ele perguntou, acho que qual foi o jogador que eu mais que eu atuei. Eu não sei se foi com certeza em relação ao esporte, mas eu vou homenagear aquele time de 2003 novamente. Maisena, Carlinhos, Gaúcho, Silvio Criciúma, Juninho, Goiano, Ataliba, Fernando César, saudoso Kleber Santana, Nildo, Valdir Papel e Adriano Chuva, um time que deu muitas ótimas recordações, conquistas. O convívio foi muito bom, né? De excelentes profissionais. Então, a minha homenagem é aquela ali. Perguntaram aqui se eu vou permanecer no Central. Sim, eu sigo para o Central, para o próximo campeonato, que eu imagino que seja a Série D, né? E é um grande prazer ter participado aqui com você, Sérgio, com a Sport Jampa, com todos os envolvidos, com as outras torcidas, com os parentes, enfim, tá? Essa pergunta aí do Central, ela veio do Ronaldo. O Ronaldo é um amigo meu, ele é torcedor do Central mesmo, viu? Exatamente. Eu acho que o Paulo Henrique passou por aqui de novo. O Paulo Henrique é filho de um torcedor falecido, tradicionalíssimo do Goiás, né? O seu Goiás, que tinha um periquito, ia para os jogos com o periquito. E ele já fez uma colocação no começo e fez agora, tem um carinho muito grande, né, por ele, pela família. Tive a oportunidade de visitar a casa deles quando o seu Goiás era vivo, depois que ele desencarnou. E abraço para ele, para toda a torcida do Goiás também. Túlio Souza não sei se emitiu uma pergunta aí, eu não sei, eu não tenho ela aqui não. Deixa eu ver aqui se eu acho a pergunta dele aqui. Faz aí de novo aí, Túlio.
Pergunta que Tá perguntando se você tava no jogo em Roraima. Eu não entendi. talvez Roraima Esporte Atlético de Roraima. que foi o jogo em 2004, que foi o primeiro jogo da Copa do Brasil, né, Túlio Souza? Eu não fui para esse jogo. Eu participei do jogo seguinte, que foi contra o Americano de Campos, se eu não me engano, na Ilha do Retiro, Foi isso mesmo. e nós fomos eliminados. Eu acho Isso. que ah, eu não sei se era jogo único, eu não lembro agora. Na primeira fase, se você ganhasse fora com 2 gols, aí eliminava o segundo jogo. Isso. Mas por que que contra o Americano de Campos então foram dois jogos, é isso? Foram 2 jogos, foram 2 jogos. Eu Eu não também. me lembro do placar, mas foram 2 jogos. Eu acho que eu não joguei também o primeiro jogo contra o Americano e eu fiquei fora de alguns jogos porque eu tive uma fratura num jogo contra o Náutico, fratura do esse osso aqui que se eu não me engano chama malar ou alguma coisa assim, e eu fiquei fora de alguns jogos. Eu acho que eu Ó, fiquei. O Túlio fez essa pergunta porque ele entrou no campo com o time do esporte. Deve ter sido de mascote. Ele morou lá em Roraima. Mas o Túlio é o da foto que estava no meu colo, não? Será que é ele? Não. Não, não. É não. É não. O É, da foto depois eu lhe mando o contato dele. Eu acho que eu tenho no WhatsApp. mande o contato dele. Mas eu não fui nesse jogo lá de Roraima, tá? Agora até me apagou, nem sei, não lembro qual foi o resultado desse jogo lá também não. Mas 2004 foi um ano, 2004 foi um ano que a gente não tivemos nada de conquista, né? Só estou posicionando aqui porque a bateria deu sinal aqui. E a Copa do Brasil, para começar, a gente foi eliminado na Copa do Brasil, né? Então isso já foi muito ruim. E no Pernambucano a gente não chegou, e no Brasileiro a gente andou embaixo, então foi muito ruim. Tá, ok. Tibério tá mandando um grande abraço pra você. Tibério é o rapaz que também mexe no Instagram aqui da Sport Jampa junto comigo. Opa, abraço, Tibé. Joga muita bola também, viu, Tibério? Tibério é o nosso melhor jogador da nossa pelada aqui. Mesmo? Bom, joga bem sob pressão também ou só na pelada, só na brincadeira? Não, só na brincadeira mesmo. Pois é. Quero ver agora estádio lotado, né? Aí sim, aí tem que ver o nível do jogador. Aí é outra história, né? Aí é só pra profissional mesmo. Bom, Silvio, queria te agradecer aí por ter ficado com a gente aí essa quase 1 hora, né? Já vamos com 50 minutos aqui de live. Agradecer aí sua disponibilidade, dizer que foi um prazerzaço nosso e que assim, você dê tudo certo na sua carreira aí no Central. Como já disseram aqui durante a nossa conversa, que você seja vice-campeão, né? Que a gente tem que torcer para ser vice, porque o campeão tem que ser o esporte. Pois é, pois E que você consiga todos os seus objetivos, é. tá certo? Voltando o pernambucano, existe a possibilidade daqui a pouco de haver um cruzamento, né, entre Central e Sport. Tomara que seja no final, né? Tomara que seja. E agradeço novamente, tá, Sérgio? Prazer enorme, gosto de falar de futebol. Foi uma passagem muito marcante para mim, né, pelo esporte, um carinho muito grande com o torcedor. E estou sempre à disposição. Precisando, é só chamar, tá? É um prazer estar participando com vocês. Tá ótimo, Silvio. Muito obrigado. Pessoal que está acompanhando com a gente também, muito obrigado aí por ter ficado esse tempo aí, pela participação, pelas perguntas. Forte abraço para todo mundo e pelo esporte, tudo. Exatamente. Valeu, cara. Até a Até próxima. logo. Um abraço.